Nós vamos começar hoje o capítulo 17, tá bom? Então, para você que está aqui a primeira vez, você pode entrar no canal no YouTube de nossa igreja e lá vai estar todas as outras mensagens. Já são mais de 2 anos que nós estamos aqui maratonando, pregando no Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso, e hoje nós vamos começar o capítulo 17, tá bom? Nós vamos hoje ler do verso 1 até o versículo de número 13, tá bom? Nós vamos ler hoje do verso 1 até o verso 13. E aí hoje a gente não vai ter os recursos aqui, tá bom? E infelizmente tivemos problema técnico, então você não vai poder acompanhar aqui no telão. Você vai ter que abrir sua Bíblia e verificar, tá certo? E a gente vai ver outros textos também para complementar. Obrigado, irmão. E a gente vai ver outros textos também. Então, você vai aí treinar hoje a capacidade de abrir sua Bíblia e achar os textos bíblicos, tá bom? Não fique envergonhado com a pessoa que vai estar do seu lado, caso você tenha dificuldade. Se você tiver, de repente, celular e o aplicativo da Bíblia, pode ser que seja mais fácil ainda de você encontrar e mais rápido também, tá bom? Se fique à vontade quanto a isso. Vamos ler então, Mateus capítulo de número 17, dos versos 1 a 13, tá bom? Para você que esteve aqui os últimos 3 domingos, você vai estar com todo o contexto certamente em sua mente, porque o texto ele já começa dizendo 6 dias depois de tudo que aconteceu, tá bom? Então você vai estar aí, e eu vou lembrar já, mas você, para os que estiveram aqui vai ser muito bom, porque vai estar com todo o contexto na sua mente. Então o texto começa dizendo, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Vamos orar e mantenha a sua Bíblia aberta para a nossa exposição. Bendito Deus, nós te agradecemos por este momento aqui tão solene de culto. Agradecemos por cada irmão, por cada pessoa que veio, pelos visitantes também. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que fale conosco poderosamente. Sabemos que o Senhor fala conosco mediante a sua palavra. Por isso nós te pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, nos ajudando a toda a compreensão. Não permita, ó Deus, com que o cansaço da semana ou as preocupações do amanhã, do porvir, tire de nós toda a nossa atenção, mas que o Senhor nos ajude a estarmos atentos, dispostos a acolher a sua palavra com mansidão. Que o teu Espírito aplique esta palavra
grandemente em nossos corações, gerando transformação em nossas vidas pelo entendimento bíblico da Tua palavra. Assim nós oramos, pedindo essas bênçãos, no nome de Cristo Jesus. Amém. O texto começa dizendo 6 dias depois. O texto, então, ele começa com a intenção de nos situar no tempo. Se você olhar as perícopes anteriores, Mateus ele vem querendo fazer isso já tem um bom tempo, querendo criar uma linha de lapso temporal para que nós possamos entender. Se você olhar no verso 21, ele já começa dizendo assim, desde esse tempo. Quando é no verso 24, ele começa com um então. Um então é uma conjunção, mas quando ele está no início de frase, ele se torna um advérbio de tempo. E quando chega no capítulo 17, você vê ele dizendo 6 dias depois. Então você percebe o autor querendo construir uma linha de lapso temporal para que a gente entenda um caminho que ele quer traçar da nossa compreensão da narrativa bíblica. Então ele começa 6 dias depois. Quando a gente olha para esse relato que é narrado por Lucas, Lucas vai dizer 8 dias depois. E não há nenhum problema nessa diferença, e não há nenhum erro quanto a isso. Porque Lucas, na verdade, ele usa o entendimento judaico para uma semana. O judeu ele tinha uma compreensão de que uma semana tinha 8 dias. Então, Lucas, ele traz essa compreensão. A ideia é que todos eles têm uma intenção de mostrar um lapso temporal de aproximadamente uma semana. Então não há nenhum erro e nenhum problema. A ideia é mostrar que do último evento até este agora tem um espaço aí de uma semana. E Mateus quer nos chamar a uma continuidade. Então ele diz 6 dias depois. A pergunta, portanto, é: depois do quê? Qual a intenção de Mateus? Quais os pontos de conexão que liga o evento anterior com o de agora? Porque muitas coisas foram ditas, mas o que Mateus quer mesmo trazer à tona a nós e nos levar agora para esse evento que acontece no capítulo 17. Há uma intenção clara aqui de Mateus em querer conectar o que vem agora com o que ocorreu antes. E nós poderíamos aqui, eu quero citar 3 pontos que ocorreu anteriormente, que é fundamental para a nossa compreensão agora, no capítulo 17. O que aconteceu, que eu quero pontuar aqui no capítulo 16, você pode olhar na sua Bíblia, é o que acontece primeiro no verso 21, que é quando Jesus fala da sua obra. Ele diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então, eu quero que isso fique em mente. Esses 6 dias depois do quê? Depois de Jesus ter dito aos seus discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém para morrer e ser ressuscitado. Fique com isso em mente. Começa o capítulo 17 dizendo, 6 dias depois de quê? Depois de Jesus ter dito que ele tinha que ir, era necessário ir para Jerusalém, morrer em Jerusalém e ressuscitar ao 3º dia. Mas outro verso também é importante para a nossa compreensão desse depois. É o versículo 27, que diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou seja, o versículo 27, ele nos dá uma ideia de uma grandeza da ressurreição de Cristo. Cristo vai morrer, mas não é o fim, porque ele diz, é necessário que eu vá. Então entenda, 6 dias depois do quê? Depois dele ter dito que ia para Jerusalém morrer, mas não era o fim, porque ele iria ressuscitar e logo depois ele viria, que é o que diz o verso 27, depois ele há de vir na glória do seu Pai. Então construa isso na sua mente.
6 dias depois do quê? Dele ter dito que iria morrer, ressuscitar e que depois viria na glória do seu Pai. Você está entendendo? Vá juntando isso na sua mente. Então, esses 6 dias depois que ele disse isso. E por último, o versículo 28, que é o anterior ao capítulo 17, onde ele dá uma promessa, onde ele diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então perceba, 6 dias depois de quê? Dele ter dito que iria para Jerusalém, morrer, ressuscitar, que ele viria na glória do seu Pai e disse: alguns dos que vocês aqui estão não vão morrer antes que vejam isso. E o capítulo 17, então, nós vimos inclusive no sermão passado, é Jesus aplicando essa verdade ao coração dos seus discípulos. Os versículos 1 e 2, eles fazem conexão imediata com esse depois, com aquilo que ele preparou aos seus discípulos, sua morte, ressurreição e sobre a sua ressurreição em glória. Verso 1 e 2, então é a preparação para isso. Verso 1 e 2, vamos ler de novo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Lembra que no verso 28, ele disse que alguns que ali se encontravam não iriam passar pela morte até que vejam isso acontecendo? Aqui no verso 17, ele já está chamando alguns, não está chamando alguns? Quem são esses alguns? O texto diz: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Ele os levou em particular a um alto monte. Muitas conjecturas sobre qual é esse monte. Vai ficar só nas conjecturas, porque o texto bíblico não nos diz qual é dentre os montes lá que Jesus se encontrou com eles. Então, eu não vou perder tempo com conjecturas, porque o texto bíblico não nos diz qual é o monte, mas diz que é um monte, ok? Mas Jesus leva alguns para exatamente dar cumprimento a o que ele disse no verso 28. E quando chega no monte, algo acontece. Versículo de número 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes brancas como a luz. Certamente, tudo o que foi dito por Jesus anteriormente deixou os seus discípulos não só reflexivos. Lembra que Pedro entendeu errado e Jesus falou para ele que tinha que ir para Jerusalém e morrer. E Pedro disse: não faz isso contigo não, tem misericórdia de ti, não vai. Lembra que houve todo aquele embaraço da falta de compreensão deles do que Jesus estava dizendo, querendo mostrar para eles? Pois bem, certamente tudo que Jesus disse anteriormente foi algo que, no mínimo, deixou os discípulos reflexivos sobre tudo que Jesus estava tentando ensinar para eles. E ainda havia muitas coisas que ainda não tinha encaixado ainda na mente dos discípulos. Tanto é que o texto ainda nos mostra que eles ainda vão ter dúvidas, ainda vai ter pergunta. O próprio texto ainda tem uma pergunta. No versículo 10, se você ver, é uma pergunta, né? Eles ainda estão com dúvida de algumas coisas, quando eles dizem: porque dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Ainda tem dúvidas. Quanto mais Jesus mostra, quanto mais Jesus explica, algumas coisas vão ficando claras, mas ainda não 100% na mente dos discípulos. Essa ideia de Jesus chamar os discípulos ali para o monte e dar a eles esse privilégio de contemplar o Cristo em sua glória tem função, 2 funções. Primeira, de trazer consolo ao coração dos seus discípulos, porque antes ele havia dito que ele tinha que ir para Jerusalém fazer o quê? Morrer. E como foi que Pedro reagiu quando ele disse que ele ia morrer? Jesus, então, quando chama eles ali para o monte, Jesus quer trazer consolo ao coração deles e dar a ele uma visão de glória. Se eles estavam atribulados com a morte de Jesus, Jesus quer dizer: olha, a minha morte é necessária, porque após a minha morte chega o meu momento de glória. E Jesus mostra o vislumbre dessa glória, onde ele é transfigurado
diante dos seus discípulos. A palavra transfigurado, a palavra metamorfose que nós conhecemos, vem dessa palavra transfigurado. É uma mudança que ocorre de dentro para fora. Naquele momento, Jesus ele revela aos seus discípulos um pouquinho daquela glória que ele disse no verso 27 que ele viria. Lembra que ele falou? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. E aqui agora, com os discípulos ali no monte, ele, como se ele abrisse a cortina do céu, e naquele momento é demonstrado a sua glória. A glória que outrora ele tinha, e quando ele veio, ele abriu mão temporariamente para recebê-la depois, após o Calvário, e agora ele mostra aos seus discípulos: vejam, é necessário que eu vá a Jerusalém, é necessário que eu morra e ressuscite, porque quando isso acontecer, o que acontece comigo é isso: toda a glória é me dada novamente. Então ele quer mostrar isso aos seus discípulos, quer trazer consolo aos seus discípulos, ele quer ensinar aos seus discípulos que a cruz e o sofrimento não é o fim, é o caminho que leva para a glória. Jesus então quer trazer consolo para os seus discípulos. E não somente isso, Jesus quer encorajar também os seus discípulos, porque o capítulo 16 encerra Jesus chamando eles também para o quê? Para a morte. Porque quem quiser segui-lo tem que fazer o que mesmo? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então ele quer consolar os discípulos e encorajar os discípulos, mostrar que a morte não é o fim, na verdade a morte é um caminho que conduz para a glória. E por isso ele abre as cortinas naquele momento para mostrar isso aos seus discípulos. Então, o que é essa transfiguração? Qual é a sua natureza? Como eu disse, a palavra transfigurado, que aqui foi dito, e foi transfigurado, é a mesma ideia da metamorfose. Jesus, naquele momento, ele é transformado dessa natureza de dentro para fora, mostrando aos seus discípulos a sua glória, a sua poderosa glória. Então ele mostra isso. E o que nós aprendemos sobre essa transfiguração? O que Jesus também quis ensinar aos seus discípulos com ela? Algo extremamente importante que esse episódio nos ensina. Anote aí. O que nós aprendemos sobre a transfiguração? Uma notável demonstração da glória de Cristo, e não somente com que Cristo, mas também que o seu povo há de aparecer quando ele vier pela segunda vez. Essa demonstração de Cristo aos seus discípulos tem essa intenção de mostrar isso, a glória com que Cristo vai voltar, e não somente ele, mas também a glória com que nós, o seu povo, aqueles que hão de estar com ele, também hão de aparecer quando ele vier pela segunda vez. O apóstolo João, ele vai dizer algo interessante. A gente vai ver aqui alguns textos para a gente entender isso melhor. Veja 1 João, capítulo 3, versículo de número 2, para a gente ter uma compreensão sobre isso que acontece. 1 João é a carta, não é o evangelho. Então ele já está quase lá no final. Primeiro João, capítulo 3, versículo de número 2, João vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Perceba o que João diz. Irmãos, nós ainda não somos o que havemos de ser.
E Jesus, naquele momento, está querendo mostrar para os seus discípulos não só o que ele é, Cristo, o que ele é e aquilo que nós veremos quando ele vier na glória do Pai, mas também aquilo que nós seremos. Porque João diz que nós ainda não somos o que havemos de ser. E quando ele se manifestar, seremos semelhante a quem? A ele. Teremos glória semelhante à glória dele. Isso é maravilhoso, irmãos. E isso é maravilhoso. Paulo expressa essa verdade de forma sublime em 1 Coríntios capítulo 15. Lembra? Quando ele vai falar sobre a ressurreição e sobre os corpos glorificados. Você já ouviu falar sobre isso, sobre os corpos glorificados? Esse corpo hoje que você tem, um corpo que padece, um corpo que sofre, um corpo que é suscetível a toda mazela, esse corpo é um corpo que finda. E o que está reservado para nós no futuro, quando Cristo vier, quando diz o verso 27, quando ele vir na glória do seu Pai, nós também receberemos corpos semelhantes ao dele, e nossos corpos também serão glorificados. Então, naquele momento, Jesus está mostrando aos seus discípulos não só o que ele é, mas também o que nós havemos de ser. Teremos corpos glorificados. E olha o que diz o texto, voltemos nós para o nosso texto. A beleza, e diz, e foi curado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Uma visão extraordinária sobre glória. Estava sobre Cristo naquele momento, resplandecendo diante dos seus discípulos. E Jesus quer ensinar isso para eles. É preciso que aconteça tudo isso para que eu venha estar assim. Assim também somos nós. Jesus, quando disse, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um caminho de sofrimento, é um caminho de morte, mas é um caminho que no fim nos leva a uma glória eterna. Semelhante a ele, nós também herdaremos isso. Vamos ver como Paulo expressa isso e diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42, 44. Primeiros Coríntios, capítulo 15. No verso 35, começa com uma pergunta. Verso 35, que diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Como é que vai ser isso? Aqui Cristo está dando um vislumbre aos seus discípulos, porque ele vai para Jerusalém morrer e ressuscitar, e ele está mostrando como é que o seu corpo será após isso. E João diz, olha, nós seremos semelhantes a ele. E Paulo vai agora especificar como é que isso acontece. Em que corpo vem? Veja só o verso 42, 44, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, que é isso que nós temos, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Verso 43. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo? Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha o que ele diz no verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Olha o verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, que é esse, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Perceba a grandeza disso. E o que Jesus quer ensinar aos seus discípulos naquele momento. Jesus quer encorajar eles. Eu sei que vocês estão temerosos. Eu estou indo para Jerusalém, eu vou morrer, mas não é o fim. Mas não é o fim. Vejam como as coisas serão depois. Olhem para mim, perceba a glória disso tudo.
Porque primeiro precisa semear assim. Meu corpo precisa ir ser sepultado. Mas quando ele ressurgir, é em glória. Vejam, e isso vai acontecer com vocês. Vem comigo, vai me seguir. Se vai me seguir, vai receber isso também. Porque se nós vivemos a sua morte, nós também receberemos a sua ressurreição. Uma coisa está ligada à outra. Receberemos a morte, mas também receberemos a ressurreição. Uma coisa aponta para a outra, uma coisa acompanha a outra. E Jesus quer ensinar isso aos seus discípulos. Por isso ele chama em particular os seus discípulos, para encorajá-los, para consolá-los nessa verdade. E que verdade maravilhosa para nós, meus irmãos. Quanto nós sofremos neste corpo miserável que nós temos. Quantas enfermidades nós não carregamos. Quantas dificuldades, quantas lutas. Mas não é o fim. Não é o fim. Essa nossa fraqueza aponta para um poder muito maior mais lá na frente. O que nos aguarda, irmãos, é isso. O que nos aguarda é algo maravilhoso. Para todos quanto nele confiam e esperam, está reservado uma glória que nos foi prometida e que nenhum coração humano agora é capaz de conceber. João disse, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pedro disse, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E como disse o autor de Hebreus, ele é o resplendor da glória. E estava ali diante dos seus discípulos, mostrando, essa é a minha glória e eu vou partilhar ela com vocês. Essa glória é dele, mas ele partilha conosco. Aprove ele querer partilhar da sua glória conosco. Quando o Verbo se fez carne, Paulo disse em Filipenses capítulo 2 que ele se esvaziou. E nesse processo, ele abriu mão inclusive de sua glória, temporariamente, até a consumação da sua obra no Calvário. É lá que ela é lhe dada de novo. Vejamos alguns textos de João. Veja João capítulo 17. Veja João capítulo 17. Eu acho tão bonito esse barulho de página passando. É lindo. João capítulo 17, verso 5. Aqui é aquele momento da oração sacerdotal em que Jesus ora ao Pai. E olha o que ele diz. Verso 4, ele diz. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aonde é que tudo vai ser consumado? Onde foi que ele disse? Está tudo consumado. Onde foi que ele disse? Na cruz, na sua morte. Verso 5, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. É lá que é restituído isso, é dado a ele de novo. Quando ele se esvazia, o seu processo de esvaziamento, ele abre mão temporariamente da sua glória, mas na cruz do Calvário é dado a ele de novo. Por isso ele diz, glorifica-me, ó Pai, novamente, com a glória que eu tinha antes contigo, antes da fundação do mundo, aquela glória que é minha. Glorifica-me e dá a ela de novo. Então, ela é dada a ele, mas o mais interessante desse processo de restituição, como eu disse, é que ele deseja partilhá-la conosco. Olha o que diz o verso 22, desse mesmo capítulo aqui. Verso 22 a 24. Olha o que diz o texto. Ele disse, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Perceba, ele dizendo, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também a mim, amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Que texto belíssimo, irmãos. Que texto belíssimo. Como disse João,
ainda não somos o que havemos de ser. Portanto, dia após dia, o que o Senhor está fazendo conosco? O que Paulo disse em 2 Coríntios 3,18? O Senhor está nos transformando de glória em glória. Está entendendo isso? Você está conseguindo entender? Nós não somos ainda o que havemos de ser, mas Deus já está efetuando isso. E Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, Ele está trabalhando em nós de glória em glória, para quando chegar no último dia, toda a glória que é dele seja partilhada conosco também. Nós estamos nesse processo de metamorfose. Nós estamos passando por esse processo de transfiguração, sendo mudado de glória em glória para chegar naquele momento máximo da nossa transformação. E o Senhor está nos conduzindo para isso. E Ele vai nos levar para isso, porque aquele que iniciou boa obra em nós é fiel para o quê? Completar. Ele vai completar essa obra em nós. Então, aguenta firme. Aguenta firme. Eu sei, é horrível caminhar com este corpo. É horrível lidar com as mazelas deste corpo. Eu sei, e Ele sabe. Mas lembra, o Senhor está efetuando uma obra em nós. Ele está de dentro para fora, nos mudando de glória em glória. E Ele iniciou essa obra e Ele vai concluir. Então, segura as pontas. Aguenta. Porque Ele vai nos conduzir até esse lugar. Olha para frente, porque aquele que iniciou a boa obra em nós irá completá-la até o último dia. Amém? Vamos para o verso 3. Versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Talvez a pergunta mais óbvia que surge é: que acha que eles estão fazendo aqui? Né? O que é que tem a ver, né? Elias e Moisés aqui junto com eles? O que Deus quer ensinar com eles e por que essas figuras apareceram aqui? Eu vou ser bem direto, sem arrudeio, sem muita coisa, porque a galera, os comentaristas, é 50 páginas para dizer uma linha. Todos nós sabemos que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, ok? A lei e os profetas apontam para quem? Para Jesus, pronto. Moisés, quando você olha para Moisés, Moisés representa quem? A lei. É certo isso. E Elias aqui também traz essa representatividade. Elias representa os profetas. Então, resumindo de forma bem clara para você entender. Moisés aqui representa a lei e Elias representa os profetas. A proposta aqui, qual é? De estar ali Moisés e Elias e Jesus. Ora, eles dois apontavam para pessoa de Jesus Cristo. Então a ideia é como se Moisés e Elias, e Jesus quer ensinar isso para os seus discípulos, como se eles estivessem passando o bastão para Jesus. Eles vinham numa caminhada, naquelas corridas, segurando o bastão, e a lei passou para ele, foi passando para ele, e agora eles estão passando para Jesus. Porque é exatamente isso. Eles apontavam para ele. Jesus é o cumprimento da lei. Chega nele e pronto. Agora é ele quem dá continuidade. Agora o revezamento é ele quem está segurando o bastão, e agora é ele quem segue em continuidade, é ele quem continua. Então a figura de Moisés e Elias representa isso. Encerra-se uma dispensação e agora inicia-se outra na pessoa de Jesus Cristo. Mas essa outra não é qualquer coisa. Essa nova dispensação é muito superior à antiga. E é isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos nesse momento. Vejamos os versos 4 e 5. Porque quando os discípulos veem Moisés e Elias, olha a reação deles. Verso 4 e 5. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor,
bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Perceba o que Pedro está querendo fazer. Ele coloca Jesus no mesmo nível deles. É uma tenda para tu, outra para ele, outra para ele. Vamos ver bonitinho para sempre aqui. Perceba que antes dele mesmo terminar essa linha de raciocínio, perceba o agir abrupto de Deus no texto. Verso 5. Falava ele ainda, é como se quando você está falando e alguém lhe interrompe. Quando você está falando e alguém não espera nem você terminar de falar, ele já entra falando para você calar. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Essa nuvem tinha uma função. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ou seja, quando chega no verso 8, e aqui a gente não vai ver ele agora, mas verso 8, então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Quando ele estava ainda pensando em fazer uma tenda para um, uma tenda para outro, uma tenda para outro, quando ele estava falando, eis que uma nuvem veio, encobriu eles, e de imediato tirou de cena Moisés e Elias. Deus queria dizer uma coisa: aqui não há nivelamento. A voz que vem para destacar uma figura. Tirou de cena eles, que eles não viram mais Moisés. Cadê? A voz só identificava um. E a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É para ouvir quem? Moisés ou Elias? O texto diz, é para ouvir quem? A ele ouvir. A ele. A ele. Não faça 3 tendas não, porque você só vai ouvir uma tenda. Qual é a tenda? Jesus. É a dele que você vai ouvir. Você não vai ouvir a de Moisés, não vai ouvir a de Elias, é a dele. A nuvem vem, cobre, tira eles de cena. Esse é o momento da cena dele. Esse é o momento da cena dele. Portanto, é ele que você tem que ouvir. É ele que você tem que ouvir. Porque não é Elias que é o meu filho a quem eu me comprazo. Não é Moisés o filho que eu me comprazo. É ele, Jesus, o meu filho. É ele que eu me comprazo. E essa não é a primeira vez que o Senhor diz isso. Ele já disse isso outra vez. Onde foi que ele disse isso outra vez? No momento do batismo. Confirmando Jesus diante daqueles que lá estavam. Então perceba, o foco a lição principal desse momento aqui é de mostrar a superioridade de Jesus. E a lição principal é a ele ouvir. Há algo interessante na relação de Moisés com Jesus. De fato, Moisés é uma espécie de tipo de Jesus Cristo. Ele aponta, e há textos bíblicos muito fortes para isso. Vamos ver um em específico do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 18. Veja comigo, vamos lá no Antigo Testamento, só dar uma olhada. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Talvez na sua Bíblia pode ser que tenha aquelas perícopes, aqueles nomes em negrito. Se na sua Bíblia tiver, como é que está escrito aí? A promessa do grande profeta. Olha o que diz o verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. Quem é que está falando? Moisés. Semelhante a mim. A ele ouvirás. A ele ouvirás. Versículo 18 e 19. Suscitar-lhe-eis um profeta de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras
que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, havia essa expectativa de que o Senhor iria suscitar alguém semelhante a Moisés, mas maior do que Moisés. E o texto diz, a ele, no verso 15, a ele ouvirás. Então, quando chega aqui, Moisés estava lá, e todo mundo ouvia Moisés, agora não é mais para ouvir ele, agora é para ouvir ele. A ele ouvirás, o grande profeta. A ele ouvirás. Por isso que se repete novamente no texto em Mateus essa verdade. A ele ouvirás, certo? A ele ouvirás. E tem sido assim desde sempre. Nós somos chamados a ouvir a Jesus. E não tem mais ninguém a quem devamos ouvir. Muito embora, às vezes, as palavras de Jesus sejam duras, mas elas são as únicas palavras que geram vida para nós. Lembra do episódio de João, capítulo 6? Senhor, duro é esse teu discurso. João, capítulo 6, verso 60. E dos versos 66 a 68, o texto vai dizer que muitos já não seguiam por causa da dureza de suas palavras. Mas o que um dos seus discípulos disseram? Senhor, eu sei que é duro as tuas palavras, mas para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? A ele ouvir. Ainda que muitas vezes suas palavras possam soar duro para nós, mas somente ele tem as palavras de vida eterna. Nós começamos o culto hoje lendo Hebreus, capítulo 1. E o autor de Hebreus diz, olha, outrora Deus falou de muitas maneiras, falou pelos profetas, mas agora ele fala por meio de quem? Do seu filho, o seu filho a quem ele acabou de dizer que nele se compraz. A ele ouvir. A ele você tem que ouvir. A ele você tem que ouvir. Lembra o que foi que Maria, em João capítulo 2, verso 5, disse para os servos? Fazei quanto ele é. Ouçam ele. Ouçam ele. Por isso que quando Jesus chega na casa das irmãs, uma foi elogiada, porque uma estava fazendo o quê? Ouvindo ele. Ouça ele. Ouça ele. A recomendação é ouvir ele, ouça ele. É a ele que nós temos que ouvir. E há muitas referências sobre a importância e, ao mesmo tempo, o cuidado com o não ouvir Jesus. Olha o que diz o autor de Hebreus no capítulo 2. A gente leu no começo do culto o capítulo 1, mas vale a pena a gente dar uma olhada no capítulo 2. Olha o que diz o capítulo 2 de Hebreus, os versos 1 a 4. Por favor, veja comigo. Ele diz, no capítulo 2, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades o quê? Ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois nos confirmada pelos que a ouviram. Eles a ouviram de quem? Dele. Toda a intenção do autor de Hebreus é mostrar a superioridade de Cristo em relação a tudo. A carta de Hebreus quer provar isso. Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, é maior do que a lei, é maior do que os sacerdotes. Ele é maior do que tudo. A ele ouvir, por isso que quando chegou lá no monte, é uma tenda para ele, uma tenda para ele. Não tem tenda para ninguém. A ele ouvir, e somente a ele ouvir. Como nós podemos escapar se a gente negligenciar tamanha salvação
Porque as palavras dele são palavras de vida eterna. Não tem outra forma. Se você quer encontrar o caminho para Deus, o caminho para a terra prometida, você deve ouvir quem? Jesus. Se você quer encontrar o caminho, se você quer encontrar o caminho para Deus, o caminho para a terra prometida, é a Ele que você tem que ouvir. E a ninguém mais. A Ele. Voltemos nós para o texto. Verso 6, né? A gente viu 4 e 5, verso 6. Veja como os discípulos reagiram a isso tudo. E perceba como a coisa é séria. Olha o que diz o texto. Ouvindo a voz de Deus, os discípulos caíram em bruços, tomados de grande medo. Tomados de grande medo. E o verso 7 diz: aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Erguei-vos e não temais. Aqueles que ouvem a Cristo não têm o que temer, porque serão guiados por Ele para o triunfo da glória eterna. Por isso ele fez questão de ir nos seus discípulos dizer: levante-se, não tenham medo, porque vocês ouvem a minha voz. Porque Ele é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, diante dos seus discípulos, não tenham medo. Aqueles que ouvem a voz dele não precisam ter medo, porque ele nos guia, como diz o Salmo 23, nos guia para onde? Às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. E ele nos caminha, e ele nos leva, nos conduz para o momento de triunfo de glória. Por isso não tem o que temer. Muitas vozes podem nos confundir no mundo inteiro. E corre um grande risco de nós sermos confundidos. Mas se nós estivermos ouvindo atentamente a voz dele, não tem o que temer. É certo, ele está nos conduzindo no caminho certo. E no final, tudo quanto ele disse acontecerá. Não tem o que temer. Por isso, diante do pavor, do medo que foi tomar conta dos seus discípulos, ele faz questão de ir aos seus discípulos, como diz o texto. Não somente falou, mas tocou-lhes, dizendo: erguei-vos e não temais. E não temais. Não precisa temer, porque ele é o caminho. E nele, ouvindo a sua voz, nós não nos perderemos. Não nos perderemos. Não tem o que temer. A ele ouvir. É seguro, certo, seguir a sua voz. Aqueles que ouvem a Cristo não têm o que temer, pois serão guiados por ele para o triunfo da glória. Somente ele é o Filho em quem o Pai se compraz. Somente ele dispõe as chaves que estão em suas mãos, como vimos no capítulo anterior. E somente ele é o Deus bendito para todos sempre. Amém. A essência da religião que salva consiste exatamente nisso: ouvir a Jesus Cristo. Ouvir a Jesus Cristo. Agora, essa aparição de Moisés e Elias, podemos aprender também outra coisa. Com essa aparição de Moisés e Elias, nós também podemos aprender, e aqui Deus nos dá uma prova insofismável, queria usar essa palavra, um dia eu sabia que eu ia usar, de que há vida depois da morte. Moisés fora sepultado há quanto tempo? 1480 anos. E ele estava agora o quê? Vivíssimo, pleno na presença de Jesus e dos outros discípulos. Quer prova maior do que essa?
de que a morte não é o fim. Perceba mais uma vez Jesus encorajando seus discípulos, porque ele disse: eu vou para Jerusalém, vou morrer, e ele está querendo mostrar, por meio de Moisés e Elias, que a morte não é o fim. Moisés morreu há 1480 anos e estava lá, pleníssimo. A morte não é o fim para os que creem em Jesus. Não é o fim. Elias havia sido arrebatado há quanto tempo? Há 900 anos. E estava ali pleníssimo na presença do Senhor Jesus e dos seus discípulos. Então perceba, Deus aqui nos dando prova mais uma vez de que de fato há vida depois da morte. É um equívoco a doutrina do sono da alma, bem como do aniquilamento. As Escrituras dizem exatamente o contrário. Todos os que morreram em Cristo já estão em sua presença e vivos. Como disse o próprio Jesus em Lucas 20:38, ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. E Moisés estava lá, e Elias, e não somente ele, mas todos os nossos irmãos que morreram em Cristo estão com o Senhor. E se abrir as cortinas dos céus, nós o veremos também. E se for o momento amanhã, depois da sua partida, nós também estaremos com Moisés e Elias na presença de Deus. Você crê nisso? O ponto central de sua glória e majestade é a ressurreição. É ela quem nos assegura todas essas coisas. Por isso ele diz, é necessário que eu vá a Jerusalém e não somente morra, mas ressuscite ao terceiro dia, porque é ela que nos garante todas essas coisas. É ela quem nos garante todas essas coisas. Por isso ele caminha para o desfecho dessa cena, falando mais uma vez sobre a ressurreição aos discípulos. Olha o verso 9. Olha o verso 9. E descendo ele do monte, finalizando esse momento, olha o que ele vai falar. Ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até o quê? Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ele não para de dizer isso aos seus discípulos. Ele não para de dizer isso para eles. É a minha ressurreição. Ela é o ponto central da coisa. Ela é aquilo que determina todas as coisas. É por isso que a mensagem mais importante não é o Natal, é a Páscoa. A Páscoa é a mensagem mais importante. Porque se ele tivesse nascido, tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, nada feito. Nada feito. A Páscoa, a sua ressurreição, é o ponto mais importante. É o ponto mais importante, porque é ela quem nos garante esperança de ressurreição no futuro. E nós temos essa segurança, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É por meio da ressurreição que todas as coisas lhe serão restituídas à sua glória, e ele vai partilhar ela conosco também. Porém, os discípulos ainda não compreenderam o tempo exato do cumprimento de todas as coisas. Veja o verso 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Ainda assim também, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Os discípulos haviam aprendido que Elias viria primeiro em preparação para a fundação do reino. E está certíssimo. A presença de Elias no monte, o problema é porque a presença de Elias lá os deixou em dúvidas, porque eles sabiam que Elias tinha que vir primeiro para preparar o caminho para a consumação de todas as coisas. E eles viram Elias lá, então eles,
então é agora o momento em que isso vai acontecer. Eles ficaram pensando isso, eles tentaram juntar aqui o quebra-cabeça e pensaram exatamente isso. Certamente eles tinham o texto de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, que fala exatamente isso, e a gente não vai entrar nesse texto. Mas a ideia é exatamente isso. E Jesus vai responder eles dizendo a seguinte coisa: sim, Elias vem conforme profetizado em Malaquias, mas em termos espirituais, Elias já havia vindo na pessoa de quem? João Batista. Ele reforça isso aqui, no verso 13. Eles mesmos têm esse entendimento. O verso 13 diz: então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista, porque na verdade, no capítulo 11 de Mateus, nós já vimos isso. Jesus falando isso, que João Batista era esse, que viria no espírito de Elias. Então eles agora entenderam, mas eles ainda não conseguiram entender o tempo exato de todas as coisas. Mas quando é que a profecia de Malaquias, de fato, se dará e vai ser restaurado todas as coisas? É a ideia do verso 27. Quando for o momento dele vir na glória do seu Pai, é o momento exato que vai vir uma figura, ninguém sabe se é o próprio Elias, ou se vai vir uma outra figura como João Batista, mas no espírito de Elias. Alguns acreditam, como eu, que Elias virá como uma das duas testemunhas, cujo o ministério é descrito em Apocalipse capítulo 11. Se você quiser em casa, você anota aí Apocalipse capítulo 11 e você dá uma lida. Para mim, Elias é uma dessas duas testemunhas que virá no momento final da consumação de todas as coisas, dando cumprimento à profecia de Malaquias, capítulo 4. Então, essa é a minha concepção, ok? Algumas aplicações, duas apenas, de várias aqui que já foram ditas. Quero só reiterar mais uma vez uma verdade. De tantas que nós poderíamos dizer desse texto tão maravilhoso. A morte não é o fim. Quero reiterar isso mais uma vez. E acho importante falar sobre isso porque uma das coisas que mais nós tememos é ainda a morte. Mas nós precisamos lembrar daquilo que Paulo nos lembra aos 1 Coríntios capítulo 15. Ele faz aquela pergunta à morte: onde está a tua vitória, ó morte? Tragada ela foi pela vitória de Cristo Jesus. Quando nós falamos que somos mais do que vencedores, é exatamente isso. É por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Nem mesmo ela pode nos separar do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus. Então a morte não é o fim. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma única vez e logo segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. Portanto, a questão é, a morte é certa e é inevitável, mas a questão é para onde segue o juízo. O destino de nossas almas está intrinsecamente ligado ao tratamento que nós damos às palavras de alguém, às palavras daquele que Deus disse a ele ouvi. O ponto central é isso. É isso que determina o destino das nossas almas. O que ele disse sobre o destino das nossas almas, Jesus? O que ele disse? Vamos encerrar esse texto. João 3:35. João 3, 35 e 36, diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E o verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. As palavras de Jesus são muito claras. Só ele tem as palavras de vida eterna. Quem acolhe suas palavras recebe vida, vida em abundância, vida em eterna. Quem despreza suas palavras já está condenado. E a ira de Deus permanece sobre ele. Perceba, a morte é certa e é inevitável. Mas o destino das nossas almas está intrinsecamente ligado ao tratamento que nós damos às palavras de Jesus. Porque o ponto central de tudo é a Ele ouvir. A Ele ouvir. Talvez Deus já tenha falado aqui ao seu coração há um bom tempo. Já vem falando ao seu coração. Jesus já vem falando ao seu coração. Qual tratamento você tem dado às palavras de Jesus? Tiago vai dizer que nós não devemos ser somente ouvintes. A questão não é só prestar o seu ouvido, mas ser o quê? Praticante. Praticante. É isso que diferencia uma pessoa de outra. A ideia de que Jesus deseja que a gente o escute não é simplesmente de forma passiva, mas é ouvi-lo e pôr em prática aquilo que ele nos ensina. Vamos orar e pedir ao Senhor que pôr em prática tudo aquilo que ele tem nos ensinado na sua palavra.